Começamos mais uma semana de entrevistas no CB Poder, ao vivo na TV Brasília, Rede TV e nas redes sociais do Correio Brasiliense. Hoje aqui no estúdio as jornalistas Ana Maria Campos e Helena Marder do Correio Brasiliense. Também está aqui a deputada federal Flávia Arruda, coordenadora da Comissão Externa de Combate à Violência Doméstica no Congresso. Boa tarde, deputada. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu queria começar perguntando sobre aquela decisão, uma sugestão sua ao governador Ibanez, que foi acatada por ele, né, de tirar as armas de policiais das forças militares aqui do DF, que tem algum envolvimento com Maria da Penha. Como é que essa decisão do governador, essa sugestão da senhora, está sendo recebida na sociedade e também dentro da polícia? Olha, primeiro quero cumprimentar aqui as amigas Ana Maria e Helena, todos que nos assistem. Infelizmente, nós precisamos tomar uma medida tão direta como essa, depois do acontecido na segunda-feira passada de um policial civil aposentado entrar na Secretaria de Educação e matar uma servidora, né, na frente das pessoas. As coisas estão tomando uma proporção enorme. Infelizmente, a violência contra a mulher e o feminicídio no país tem tomado proporções enormes. Eu digo às vezes que é epidêmico, né? Os casos de feminicídio que têm acontecido aqui no Distrito Federal, só até agora já foram, nós estamos no 5º mês do ano e já foram 14 casos de feminicídio. Ontem mesmo tivemos mais uma tentativa que, infelizmente, a mulher está em estado grave no Hospital de Sobradinho. Então, são medidas que a gente precisa tomar pontuais. Nesse caso específico, como cabe ao governador, que é o chefe das polícias, né, uma medida de forma de decreto, eu tomei essa iniciativa de pedir ao governador que retirasse a arma das mãos de agentes da segurança pública que estão respondendo a algum processo no âmbito da Lei Maria da Penha. É uma forma que a gente tem de diminuir, né, de minimizar. Claro que a gente sabe que muitos dos casos de feminicídio no país são cometidos por arma branca, mas a facilidade da arma na mão de um agressor e de alguém que já tem, né, um processo, já responde algo no âmbito da Maria da Penha, você ter a facilidade de uma arma na mão é ainda mais fácil num momento, né, de calor, da discussão, né? De uma discussão, de uma insatisfação, porque tem sido assim, por uma pura insatisfação, um ciúme, e esses casos têm acontecido. Agora, uma medida começa por decreto, talvez seja uma forma de antecipar a discussão, porque o Congresso tem lei, projetos sendo discutido esse mesmo assunto, só que no momento em que o governo e a base do governo está propondo justamente o contrário, né? O decreto do presidente Bolsonaro ampliar o acesso à posse, o porte de arma, compra de munição. Chegou-se a falar até que o cidadão ia poder comprar fuzil, né? O cidadão comum. Até ontem, sábado, foi o casamento do 03, né, do Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro. Fiquei muito impressionada de ver que o prendedor de gravata dele, ele mostrou nas redes sociais, era uma arma. Então, é um debate que é difícil ser feito no Congresso, concorda, deputada? Muito difícil. A gente tem aí a bancada da bala que defende as suas posições. Eu respeito a posição de todo mundo, eu respeito a forma democrática, quando se está, né, dentro da democracia, de discutir assuntos como esse, mas eu acho que o momento é muito ruim para a gente pensar em armar a população. Nós temos visto índices altíssimos nos países em que isso foi liberado, o porte de armas, o índice de criminalidade, o índice de homicídios aumentou. Eu acho que a gente não vive um momento fácil no país, né? Estamos num momento de polarização muito grande, de maniqueísmo. E você armar as pessoas sem estarem preparadas, porque podem se defender, eu acho que é perigoso, é no mínimo perigoso. E aí, no meu caso especificamente, que defendo
que estou à frente de uma comissão que combate a violência contra a mulher e feminicídio, eu preciso me posicionar firmemente e dizer que eu acho que não é o momento, que nós não estamos preparados, que a gente está tentando combater um crime como esse e você criar facilidades de colocar arma na mão das pessoas que não estão... a gente está vivendo um momento realmente assim, muito difícil no nosso país. Não estão preparadas para você armá-las. Eu acho que está indo de contrapartida a tudo que a gente tem lutado e batalhado para combater essa violência contra a mulher e o feminicídio. Como é que foi a receptividade nas forças de segurança? Houve resistência das corporações e, na prática, como é que fica um policial que está desarmado? Ele fica num serviço burocrático, ele tem que ir para a rua? Explica para a gente. O governador especificou isso no decreto dele, que o policial que está respondendo a algum processo no âmbito da Maria da Penha ficará afastado do serviço de rua e irá para um serviço administrativo e será recolhida a arma dele de serviço e qualquer arma que ele tenha que esteja registrada. Né? Que fique claro que são armas que são registradas e a arma da corporação que seja recolhida e que ele fique num serviço administrativo enquanto esse processo estiver correndo. A partir do momento que ele não responder mais esse processo, claro, a arma será devolvida. E a arma de propriedade pessoal e também de propriedade do Estado? A arma de propriedade do Estado e a arma que estiver registrada em nome desse policial. Agora, deputada, o policial, né, a gente pensa assim... As pessoas têm muita facilidade de conseguir uma arma, né? A polícia, mais ainda. Então, assim, você tira a arma desse policial. Mas, se a gente for pensar, o que impede esse policial de conseguir uma outra arma para poder fazer aquilo que, de fato, ele quer, né? Que ele está determinado a fazer? Porque é um crime muito de determinação, né? A pessoa que está afim de ali matar uma mulher, ou matar uma outra pessoa, no caso que a gente está falando de feminicídio, ele não volta atrás porque teve a arma tirada da mão dele, claro, né? Eu queria, inclusive, aproveitar a oportunidade que isso fique muito claro, que esses casos são a minoria absoluta dentro das corporações e dentro da segurança pública, principalmente aqui no Distrito Federal. Nós temos aqui a polícia mais bem preparada do país. Por isso, quando você me perguntou como isso foi recebido pela corporação, receberam de forma cordial, sabendo que necessitam de um combate. Existem vários projetos, programas que estão sendo vistos e já acontecem aqui no Distrito Federal, de policiais que vão à casa dos agressores, que visitam as mulheres que estão em medida protetiva. Nós temos a colaboração e a cooperação das forças de segurança pública do Distrito Federal muito em combate a essa violência contra a mulher. Então, a gente está falando aqui de raras exceções. E por que a gente está falando do policial civil, militar, o agente de segurança pública de forma geral? Porque é uma forma mais rápida que a gente tem de agir. Mas, como foi comentado aqui, existem vários projetos de lei em âmbito nacional, tramitando tanto na Câmara quanto no Senado, para desarmar qualquer pessoa que já esteja respondendo a casos, né, de Maria da Penha. Então, eu acho que essa medida vem, eu tenho certeza que a corporação recebe isso, porque também não quer manchar a sua imagem, a imagem de uma polícia correta, que é uma polícia respeitada no país inteiro, com um cidadão que comete um crime como esse. Agora, realmente, a facilidade, o que a gente precisa é tirar a facilidade do acesso à arma. Então, como a Ana colocou, vai muito de contra ao que a gente luta e o que o governo está propondo nesse momento, que é de armar mais ainda a população. Mas no caso de recolher a arma do policial, o que caracteriza que ele realmente está envolvido num crime dessa natureza? Ele tem que estar indiciado, denunciado, ou basta uma queixa da medida protetiva? Não, ele tem que estar indiciado, ele tem que estar respondendo a um processo. A gente também não pode, né, levantar aí alguém que foi simplesmente denunciado e retirar desse policial ou de qualquer outra pessoa dentro dos projetos que a gente está propondo, que simplesmente uma denúncia. Não, a pessoa tem que estar
realmente respondendo ao processo. Não basta uma queixa, até porque isso pode ser uma armação de alguém que queira prejudicar. Claro, né? A gente temos que ser, né, prudentes e responsáveis na aplicação das leis. Tem que realmente já estar respondendo a um processo. Mas, deputado, o feminicídio a gente sabe que é um crime que acontece muito dentro do âmbito familiar, né? Apesar de casos recentes em espaços públicos, repartições, e até por isso é de difícil controle, não existe policiamento ostensivo que dentro possa de casa, coibir um crime como esse. Então, a gente vai, para combater esse crime, o ideal seria você combater a raiz dele, que é o machismo, é a questão cultural. Isso. Do ponto de vista de política pública, de legislação, como é que o parlamento, como é que os deputados podem atuar para mudar essa questão cultural, que é muito arraigada ainda na sociedade? É isso, eu acho que a grande questão é essa. A gente precisa combater o início, né? A gente não quer que o feminicídio seja estatística, que a gente esteja aqui agora quantificando o número de feminicídios que teve no Distrito Federal e no Brasil. A gente precisa combater lá no início. E como você mesmo disse, é cultural. Acho que o grande trabalho que a gente tem tido, tanto na comissão quanto no parlamento, é de tratar desse assunto com a mulher, principalmente. Tem vários pontos que a gente tem levantado. Primeiro, a mulher sair desse ciclo de violência, reconhecer ou se sentir segura para denunciar. Eu acho que o primeiro ponto é denunciar. Precisa fazer essa denúncia. Mas muitas mulheres têm relatado para a gente, e aí depois que a comissão entrou em funcionamento, eu tenho tido muitos relatos, muitas pessoas dentro, inclusive servidores da casa, servidoras da casa, têm vindo me fazer relatos. Eu tenho recebido muitos relatos pela internet de pessoas que são vítimas de violência e que estão se vendo encorajadas nesse momento por ter alguém falando por elas, mas a gente precisa de tratar dessa rede de acolhimento humanizado. Precisa ampliar isso nos equipamentos públicos, na sociedade civil, que tem se mobilizado muito. A mulher precisa, primeiramente, denunciar. E em alguns casos, muitas mulheres nem reconhecem que estão sendo vítimas de violência, porque é tão cultural, né? Muito esse machismo que impera na sociedade há muito tempo. E como a gente tem conversado, infelizmente, nesse momento agora dos ânimos exaltados, parece que eles têm aflorado ainda mais. A mulher precisa reconhecer que está sendo vítima, a mulher tem que ter coragem de denunciar, mas ao mesmo tempo ela também tem que ter o amparo das políticas públicas, dos equipamentos públicos, para ela poder se sentir protegida. As medidas protetivas têm que ser colocadas de forma efetiva, funcionar para que essa mulher se sinta segura. Eu conheço casos de mulheres que têm medo de denunciar, porque sabem, vou denunciar, o meu marido ou o meu companheiro vai em cima dos meus filhos. Vou denunciar e quando eu voltar para casa. Então, a gente precisa de políticas públicas voltadas para a rede de proteção a essas mulheres. E dentro da comissão externa, a gente tem discutido muito esse assunto para aprimorar as leis que já existem, até mesmo apresentar novas leis, mas as de medida protetiva especificamente precisam ter uma atenção especial. E isso envolve muitas questões, inclusive econômicas, né? Porque às vezes a mulher, mesmo trabalhando, ela não tem condição de se manter e manter os filhos sozinha e muitas vezes não sai de casa porque ela precisa do marido financeiramente, né? É uma situação que não é tão simples. Grande parte dessas mulheres que vivem nesse ciclo de violência intenso de muitos anos ou que não conseguem sair dele, na sua grande maioria é por questões financeiras. Ela tem dependência econômica do marido, dependência emocional. Então, a gente tem trabalhado, inclusive com a sociedade civil, que tem projetos maravilhosos nesse sentido de capacitação da mulher, de empreendedorismo da mulher, para ela conseguir ficar independente financeiramente desse homem, para poder conseguir sair desse ciclo de violência. Porque é muito difícil para uma mulher ir lá denunciar, e sendo que aquele lá que a agride é o provedor muitas vezes, ela depende dele, os filhos dependem. Então a gente precisa ajudar com que essa mulher consiga uma capacitação e entrar no mercado de trabalho. Recentemente a gente aprovou lá no Congresso uma lei que permite que as mulheres vítimas de violência tenham acesso prioritário às vagas de creches no país inteiro.
mas infelizmente a gente nem tem essas creches. Então, a gente precisa fazer uma corrente juntas. E nós temos discutido isso muito dentro da bancada feminina. Eu tenho tido muito apoio de muitas mulheres que também se preocupam, estão vendo o tamanho do problema que nós estamos inseridas todas, de colocar emendas de bancada, emendas coletivas na aplicação dessas leis. Por exemplo, na tornozeleira eletrônica para o agressor, muitos estados e aqui no Distrito Federal já colocaram o botão do pânico, mas não conseguem fazer com que ele realmente funcione porque falta recursos. Então, na medida do que as próprias creches, né, a gente investir nisso, enviar emendas coletivas para que essas coisas realmente aconteçam, para que essa mulher possa se sentir acolhida, mas para que o Estado também tenha recursos para implementar essas medidas. E que avaliação que a senhora faz das políticas de geração de emprego e renda focadas nas mulheres, aqui no DF especificamente? Você acha que elas têm sido realizadas de maneira satisfatória, poderiam ser melhores, poderia haver uma prioridade maior para essas mulheres justamente para reduzir essa dependência financeira, como a Ana falou? Eu acho que tudo pode ser melhorado e nesse momento precisa muito. Eu tenho buscado parcerias, eu me reuni há pouco tempo com o presidente da FIBRA, da CNC, CNI, para discutir e pedir ajuda de cursos profissionalizantes para essas mulheres. Nós vamos nos próximos meses conseguir aí algumas vagas para cursos profissionalizantes para as mulheres vítimas de violência, para que elas consigam, né, ter cursos de capacitação mesmo, de mercado de trabalho, oferta de mercado de trabalho e buscar junto com o setor privado também a abertura para essas mulheres. Eu acho que a gente tem que melhorar muito. Ainda estamos em passos lentos. Deputada, a gente vê, a Helena até falou que a gente precisa agir lá no cerne, no gatilho, né? É no exatamente. gatilho desse problema todo. E aí eu queria saber da senhora, como é que é? A senhora conhece algum trabalho da Secretaria de Educação, que a Secretaria faça nas escolas, com as crianças do sexo masculino, por exemplo, para a gente tentar quebrar esse machismo, esse ciclo vicioso, na verdade, né? Inclusive, eu estou propondo isso para a Secretaria de Educação. Estamos terminando de formatar um projeto para a gente levar às escolas, não só a Maria da Penha, como tem sido colocado nas escolas, mas levar projetos justamente para os meninos, né? Para eles entenderem o respeito com a mulher, a igualdade de gêneros. Eu acho que tem que ser exatamente esse é um ponto que a gente tem levantado e que nós vamos apresentar agora uma proposta, já está sendo analisada, só fazendo as últimas formatações para levar aqui para o Distrito Federal, porque como a gente está aqui no DF e a gente quer fazer com que isso seja modelo para o país inteiro e a gente tem uma facilidade maior por estar aqui. O governador tem sido muito solícito e atendido prontamente a esses anseios da população e da mulher, nesse caso efetivo, a gente levar isso, mas também tudo que eu digo aqui, que a gente traz para o Distrito Federal, a gente quer aplicar no âmbito nacional. E esse é um tema importantíssimo, levar para as escolas, porque ainda é cultural. Aí você começa a trabalhar isso dentro das escolas, com as crianças ainda pequenas, entenderem que a mulher é igual a ele, que a mulher tem os mesmos direitos que ele e que precisa ser respeitada e tratada com tudo que ela merece. O que a gente quer não é ser melhor do que ninguém, nem maior do que ninguém, nem diferente. A gente só quer ser tratada da mesma forma, com o mesmo respeito. Mas a gente sabe que muitas dessas crianças, quando voltam para casa, o que elas veem é diferente. A realidade delas é outra, mas eu acho que é na educação que a gente transforma essa cultura. E na sua opinião, essa onda conservadora que atinge o país, né, cada vez mais forte, isso tem se refletido nessas relações pessoais dos casais, de forma que o machismo tenha voltado forte para a nossa sociedade? Sem dúvida nenhuma. Eu vou aqui dizer sem citar nome, mas semana passada eu escutei o relato de uma deputada, colega nossa na Câmara, que ela relatou isso para mim, exatamente nesse ponto. Ela falou, olha,
Eu não sei o que tem acontecido. Claro, marido e mulher sempre têm as suas divergências, as suas, né, discussões em casa, mas eu tenho sentido que nos últimos tempos meu marido tem ficado um pouco mais exaltado nas discussões, com essa onda que o país está tendo de polaridade, né? Eu acho que é essa coisa que a gente está, sabe, o bem contra o mal, o certo contra o errado. A gente precisa ir numa linha do meio. Acho que a gente tem que ter uma linha de raciocínio, tem que ponderar as coisas, nem um lado nem o outro, nem um extremo é saudável. E certamente eu acho que essa polarização, essa instigação ao ódio, a acusação, se o que você fez eu não concordo, se não for do jeito que eu penso eu não aceito, certamente isso tem elevado os ânimos nos últimos tempos. Ok, a gente faz um rápido intervalo agora, o CB Poder volta daqui a pouquinho com a deputada federal Flávia Arruda. Continue ligadinho aí na gente. De volta para o segundo bloco do CB Poder, hoje com a deputada federal Flávia Arruda, coordenadora da Comissão Externa de Combate à Violência Doméstica no Congresso. Nesse primeiro bloco a gente já falou bastante de violência doméstica, deputada. Agora eu queria saber um pouquinho, a senhora que está lá naquela meiuca, naquela confusão, como é que está a reforma da Previdência e aquele clima ali na Câmara para se votar essa reforma da Previdência? Nós estamos vivendo um momento de acalorado das discussões, né? As reformas, eu acho que são prioridade nesse momento. O país vive um caos econômico e social muito grave e a gente precisa realmente tomar providências. E as reformas que estão aí na pauta, tanto a da Previdência quanto a tributária, tem que ser prioridades nesse momento. A gente precisa votar, essas reformas precisam passar, porque o país precisa sair do caos em que ele se encontra. Eu, particularmente, fiz algumas emendas à PEC número 6 da Previdência para especificamente para policiais militares, para professores e para os servidores públicos, porque eu acho que assim, tem alguns pontos que a gente ainda pode debater, pode melhorar. O próprio BPC e o trabalhador rural, acho que já é consenso dentro, inclusive o governo, que fique fora nesse primeiro momento. A gente vai precisar revê-lo posteriormente, mas nesse primeiro momento tirar tanto o BPC quanto o trabalhador rural dessa reforma, porque são coisas mais sensíveis que talvez nem tinham que estar na reforma da Previdência propriamente dita. Eu apresentei emendas para que os policiais militares possam ter um outro serviço, né? Não sejam obrigados só a trabalhar como policial militar, porque como ele tem os turnos dele, ele possa complementar o trabalho dele num outro serviço. O professor, para que ele volte ao texto original de como é hoje na Constituição e os servidores públicos que tenham seu direito adquirido, né? O direito de todos os direitos adquiridos, não percam os seus direitos. Eles entram sim na reforma, na transição e tudo isso, mas que não percam os direitos adquiridos. Tem vários temas sendo levantados dentro do Congresso em relação à reforma, que são todos, eu acho que passíveis de análise, todo mundo tem as suas questões, mas a reforma da Previdência tem que passar. Mas vai ser uma reforma ou uma reforminha? Porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que se for uma reforma que não seja ampla, que ele vai pegar o avião e ir embora do Brasil, né? Na sua opinião, ele vai ficar ou vai embora mesmo? Bom, que depender da gente, eu acho que o ministro Paulo Guedes é uma pessoa capacitada, preparada para o cargo que está ocupando e talvez tenha sido infeliz esse comentário, porque inclusive gera uma insegurança muito grande econômica no país e é tudo que a gente não está precisando nesse momento. Nós teremos sim uma reforma, eu acho que com alguns ajustes que são necessários, mas ainda vai ser uma grande reforma. Deputada, ontem houve manifestações no Brasil inteiro, né, com pautas diferenciadas entre elas a da reforma, mas ficou muito latente aí um clima de embate, né, entre o Legislativo e o Planalto, muitas críticas ao próprio Congresso, aos deputados, ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Você acha que esse episódio e a força que essas manifestações tiveram, muita gente achou até que elas seriam muito menores do que foram, surpreendeu o tamanho em algumas cidades, né?
um volume imenso de pessoas. Esse episódio, essas manifestações, elas podem de alguma forma até atrapalhar a reforma por conta desse clima de atrito entre o legislativo e o executivo? Eu acho que não, né? Eu acho que as manifestações são legítimas, né? Todo tipo de manifestação pacífica faz parte da democracia. Todas as pessoas têm o direito de se manifestar de forma ordeira, pelo que pensam, pelo que lutam, pelo que estão discutindo. Eu acho que, na sua grande maioria, a população que saiu às ruas ontem foi pedir um país melhor. Eu acho que dentro desse contexto é legítimo, é correto. Agora, as animosidades é que eu acho que tem que ser combatidas nesse momento. Vou voltar a dizer, o maniqueísmo é perigoso. Então, a gente não pode entrar numa linha de que ou é do meu jeito ou eu não admito, ou você faz assim ou não está correto, ou você é isso ou você está sendo contra o país. Então, acho que a gente precisa ter ponderação nas nossas atitudes. As reformas passarão, sim. A hora que você questiona fechamento de Congresso, fechamento do Supremo, acho que um tema desse a gente não pode nem discutir, né? Absolutamente inconstitucional, fere a nossa democracia, fere os princípios em que a gente lutou anos e anos para chegar nesse ponto. Então, eu acho que essa coisa muito pessoal é que a gente tem que tomar cuidado. Nós tivemos uma votação na semana passada do COAF e as pessoas têm levantado para os dois. Eu quero que fique claro que para os dois lados, né? Porque normalmente você fala assim, por que votou assim? Por que votou assado? Eu respeito demais a opinião das pessoas. Eu, especificamente, o meu voto foi um voto técnico, pelo COAF sempre ter sido um órgão submetido ao Ministério da Economia. Ele é um órgão de fiscalização de transações financeiras e não um órgão de acusação, de investigação. Então, funcionou durante 20 anos muito bem, inclusive quando o ministro Moro conduziu muito bem a Lava Jato, enquanto juiz, o COAF sempre esteve na economia e o COAF sempre funcionou. Eu acho muito, muito perigoso esse negócio de você fulanizar os órgãos, você levar o COAF tem que ser do Moro, ou o COAF tem que ser do Paulo Guedes. O COAF, especificamente, é um órgão de fiscalização que cabe ao Ministério da Economia, como em quase todos os países de primeiro mundo e os países que estão nessa mesma linha, ele está lá. Agora, a gente respeita muito o ministro Moro, eu acho que ele tem conduzido muito bem. A segurança pública do nosso país é um tema muito sensível, que merece muita atenção, mas a gente precisa simplesmente entender que isso não é de ninguém. Se amanhã o ministro Moro, como muitas pessoas querem, é um anseio muito grande da população, for virar ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não vai poder levar o COAF junto com ele. E outro ministro certamente entrará no Ministério da Justiça. E será que a população vai gostar desse ministro? Vai querer retirar? É simplesmente pelo fato disso não ser um órgão que fica passeando nem como todos os outros. Eu entendo que a população respeita e quer muito, e as coisas continuarão sendo investigadas, fiscalizadas, como sempre foram com o COAF no Ministério da Economia. Muita gente interpretou que foi uma derrota do ministro Moro, inclusive ele fez um comentário nas redes sociais, agradecendo os votos que ele teve, 210 votos, e disse que a gente precisa saber ganhar e perder, então ele mesmo se colocou como um derrotado nessa questão. E ontem, nas manifestações, aqui em Brasília, a gente viu na esplanada um boneco enorme do Moro, de super-homem. Ele se tornou uma figura do bem e do mal, dentro desse debate que você colocou, que o Brasil está dividido, sempre em conflito nas posições. O Moro virou um tema de debate também? É que o ministro Moro virou um símbolo nos últimos anos do combate à corrupção. E por ter conduzido uma operação como a Lava Jato, como ele conduziu, com muito resultado, com várias soluções e prisões e investigações. Então, ele virou um símbolo do combate à corrupção. Legítimo, eu acho que as pessoas reconhecem isso nele. Eu também reconheço ele como um grande ministro, como um grande juiz que é. Mas eu volto a dizer, a gente não pode fulanizar. Não pode dizer isso é do Moro, isso...
é do Estado, é do governo. O próprio presidente Bolsonaro disse, olha, a gente não vai mudar em nada, o COAF continua sendo do governo. O COAF, eu estou dizendo desse ponto específico, nós teremos outros debates, nós teremos outras discussões. Ninguém tirou o COAF, extinguiu o COAF, ele deixou de existir. Ele só permaneceu onde ele sempre esteve para não fulanizar, para a gente não começar a dizer, ó, isso é do Moro, isso é da Ana, isso é da deputada, isso é do deputado, é do senador, é só para a gente não personificar as instituições. Elas continuarão, tem que ser sólidas, a gente vai dar todos os instrumentos, o que depender do Congresso, terão todos os instrumentos, eu acho que não é uma derrota dele, é uma derrota de governo, não é uma derrota de ninguém. É só uma forma de pensar mesmo, tecnicamente, nesse ponto. Deputada, na semana passada, justamente no dia dessa votação, uma foto chamou muita atenção, que foi uma imagem de deputados, acho que todos do PSL, fazendo lives, fazendo selfie, logo depois do fim da votação. Isso gerou um debate muito grande ali digamos assim, da massificação do show business no parlamento. Qual o desafio hoje no deputado dele fazer uma atuação tradicional e essa pressão de redes sociais, do universo virtual ali para ter essa atuação mais não midiática, o contrário, mais das redes mais sociais. Pessoal, né? Rapidinho, deputada, que nosso tempo está acabando. Eu acho que as redes sociais ganharam um espaço enorme. Nas últimas eleições, a gente pôde ver que isso foi, né? Grande parte dos deputados eleitos, principalmente pela onda Bolsonaro, pelo PSL, vieram das redes sociais, do clamor, mas a gente precisa sair um pouquinho da rede social e ir para a realidade. Nem sempre o que está por trás das redes são pessoas, a gente sabe disso, que existe hoje muitos robôs, então a gente precisa não só ouvir. É necessário ouvir os clamores, o que as pessoas têm dito ali nas redes sociais, mas a gente também precisa pôr o pé no chão e governar, e legislar, e trabalhar com pessoas de verdade. Ok, obrigada, deputada, pela sua presença aqui. Ana, Helena, a gente fica por aqui. Quer rever este programa? Daqui a pouco ele estará disponível em tvbrasilia.com.br. A gente volta amanhã, às 1h20 da tarde. Claro, eu espero você. Tchau.